pessoal, eu sou a professora Karina. E eu, a professora Cecília. Nós estamos aqui para dar dicas da atividade de estudo 3. Vamos lá, então. A primeira questão que nós separamos para você é uma questão que fala sobre a graduação ser um momento de construir uma base de conhecimento teórica e prática que consiste para que possa ser um profissional diferenciado no mercado. Uma das formas de incentivar esse conhecimento é por meio da empresa júnior, que visto que existe a oportunidade de aprender sobre como é o mercado e construir uma rede de relacionamentos profissionais nesse mercado. Sobre a empresa júnior, então, essa entidade de apoio ao empreendedorismo permite contribuir uma aproximação entre a academia, que é a graduação, e a empresa. E as atividades desenvolvidas por essas organizações estão valorizadas e algumas grandes empresas apoiam o movimento desses empreendimentos, uma vez que contribuem para a formação de bons profissionais. Esse conteúdo sobre as empresas júnior é abordado na unidade 5 do livro, lá na página 179 e 180. E daí um outro assunto também, que a gente fala bastante no livro e está na moda também, são as aceleradoras. Então a questão fala assim: as aceleradoras são boas alternativas para negócios inovadores com modelos de negócios diferenciados, porque assumem características que se adaptam à rapidez de mercado para transformar boas ideias em produtos ou serviços com escalabilidade. Então, sobre esse assunto, né, e sobre esse tipo de negócio que é tratado lá na página 176 e 177 do livro, você precisa também estudar bem a diferença entre aceleradora e incubadora, porque é bem diferente. Então, a questão pede para a gente analisar as características, né, da aceleradora. Então, a gente sabe que a aceleradora, ela representa uma forma de fornecer mentoria com fins lucrativos e é mantida por investidores privados que esperam ganhos monetários, porque não existe almoço grátis, né, professora Karina? Alguém quer ganhar também. E é comum que o processo seletivo seja muito concorrido, porque quem não quer dar esse up, né? E daí esse processo ele é bastante concorrido mesmo, tá bom? Sou eu que sou professora, estou dormindo, pessoal. Então, outra questão que a gente tem aqui são os critérios para a escolha da sede de uma empresa, que mudaram nas últimas décadas, né? Até porque as pessoas pensam que eu posso montar uma empresa digital, eu não preciso ter uma sede. Tem que ter uma sede. Por que tem que ter uma sede? Porque precisa ser registrado nos órgãos competentes, né? Importante. Então, mesmo que você vai montar um negócio digital, precisa ter uma sede. Então, sobre esse assunto, né? Essa questão, ela pede, é uma questão, né, que acho que a gente não teve a oportunidade de explicar para vocês ainda o que é uma questão de asserção-razão. Pessoal, esse tipo de questão, ela tem sempre duas alternativas, né, é um padrão, e ela tem uma proposta que você precisa, primeiro você tem que avaliar se as afirmativas que ali estão são verdadeiras ou falsas. Primeiro você precisa avaliar. Se você perceber que uma delas é falsa, então a primeira e a segunda alternativa lá nas alternativas já morreu, né? Porque você sabe que uma vai ser falsa. Então aí se elas são, uma é falsa ou as duas, elas não têm relação uma com a outra. Depois que você definir se as duas são verdadeiras ou não, você ainda precisa estabelecer ou verificar se existe uma relação entre uma e outra, ou seja, se a segunda justifica a primeira. Então, por exemplo, essa questão, ela fala assim: apesar das tendências observáveis no mercado, é fundamental analisar o modelo de negócio e o que se propõe a entrega de valor para definir um formato híbrido, ou apenas um deles. Então, essa afirmativa, a gente vê que ela é verdadeira. Aí a segunda, então você poderia até ler, né? Apesar das tendências, porque as formas de operação dos negócios adotaram modelos mais enxutos, em que menos estrutura pode resultar em mais resultados. Aí você avalia, a segunda também é verdadeira, mas ela justifica a primeira? Não. Então é isso que você precisa analisar toda vez que você for analisar uma questão de asserção-razão, tá bom? É eu de novo? Sim. Sou eu de novo. A próxima questão, ela vai falar sobre a história do empreendedorismo, tá? No Brasil. Então, o empreendedorismo no Brasil começou a ganhar destaque a partir dos anos 90, com a criação de programas federais
reais em iniciativas no país, porque até então pouco havia incentivo aos empreendedores. Então, conforme o material didático, lá no início do livro, das páginas 17 até 25, né, que ela fala um pouco sobre esse desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, a gente sabe que a criação desses programas governamentais, conforme fala no enunciado, foi importante para estimular o empreendedorismo no Brasil. Por quê? Porque direcionou recursos para o negócio. E isso foi uma das formas de fomentar. E a área de software contribuiu para o desenvolvimento, né, do empreendedorismo no início da década de 90, tá? Agora é minha vez, pessoal. A última questão que nós separamos para vocês, então, é sobre o empreendedor corporativo ou o intraempreendedor. Esse empreendedor nada mais é do que um indivíduo que acredita que sempre é possível fazer algo de uma forma melhor. Nessa questão, a respeito, então, do intraempreendedorismo, a organização deverá fomentar esse intraempreendedor, oferecendo qualificação e aperfeiçoamento especial para os trabalhadores que revelarem, né, esse comprometimento, essa iniciativa, tiverem esse perfil. E a empresa focada no intraempreendedorismo deve estimular o colaborador a expor ideias, além de possibilitar que essas ideias sejam testadas e modificadas várias vezes. Então, não é porque a pessoa é intraempreendedor que a ideia dela vai dar certo de início, né? Às vezes vai precisar fazer algumas modificações, assim como os negócios. Tem umas ideias também, né, que não tem como aplicar. Não adianta ter boa ideia. Você tem que ter uma boa ideia e tem que saber como aplicar essa ideia também. Porque senão, só a boa ideia não vai adiantar muita coisa. Muito importante também, né, pessoal? Esse conteúdo, então, da última questão que nós separamos, também é da unidade 1 e fica lá na página 43. Então, boa sorte aí nas atividades, né, professora? Isso mesmo, pessoal, porque é muito importante vocês responderem todas as atividades. De repente você fala, vale só meio ponto, mas daí depois, quando lança a nota, o aluno fala, professora, faltou meio ponto, né, e tal. Tem como me dar uma atividade para eu fazer? Não, não tem, porque as atividades são essas que foram liberadas. Não é porque a gente não quer, porque a instituição é rigorosa nessa questão. Então, pessoal, não deixe de fazer as atividades. Fique sempre atento à sala do café, que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessa e nas próximas disciplinas também. Certeza. Então tá bom, pessoal. Tchau. E até mais. Grande abraço.